Olá, tudo bem com você? Você está no Conexão Legislativa, eu sou Jeremias Gomes. O nosso tema hoje é a EDEP, que é a Escola da Defensoria Pública de São Paulo. Em 2006, há mais de 15 anos, portanto, foi criado no estado de São Paulo a Defensoria Pública, né? Que é voltada ao atendimento jurídico das pessoas, das classes mais vulneráveis socialmente. Mas a gente hoje vai conhecer a EDEP, que além dos cursos voltados para os defensores, tem cursos voltados também para você, que de repente é de uma liderança de um bairro ou de algum conselho ligado às várias áreas que a defensoria atende. Fica atento porque é muito importante e você vai conhecer como é que funciona. Nosso convidado é o Dr. Guilherme Carrembu Silveira Fontes Pitina, conhecido como Dr. Guilherme Pitina, já está com a gente aqui. Muito obrigado por nos atender, doutor, que é o diretor da EDEP. Não é, doutor? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Jeremias. É um prazer estar aqui com vocês e explicar um pouquinho como funciona a escola e a defensoria como um todo. Pois é, doutor. Muito obrigado também. Antes da gente falar da escola, era bom fazer uma introdução da defensoria, né? Porque eu acho que milhares, milhões de pessoas, né, se valem da defensoria, mas seria bom a gente explicar qual é a faixa de, enfim, de atuação para uma ação, qual é a gama de atividades que a Defensoria Pública no Estado de São Paulo atende. Perfeito. A Defensoria de São Paulo, ela atende pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos como regra, né? O salário mínimo está por volta de R$ 1.000, então uma renda familiar de 3.000 é um recorte econômico que permite que a gente atinja a população mais vulnerável nesse aspecto. Isso é a regra, né? Há exceções. Essa questão da vulnerabilidade, ela é excepcionada em algumas situações específicas e também em casos em que a família acaba tendo um grau de vulnerabilidade maior, pessoas idosas, questão casos com medicamentos custosos e relevantes, envolvendo doenças graves, por exemplo, esse recorte é aumentado para 4 salários mínimos por renda familiar e não individual. Então, com isso, a gente consegue prestar não só orientação jurídica para essas pessoas carentes, como também ingressar com processos, fazer as defesas nos processos que são ajuizados contra essas pessoas e que não se limita no âmbito individual, mas também ações coletivas a defensoria pode ingressar envolvendo questões de pessoas. Deixa eu ver se eu entendi, então. Três salários mínimos, cerca de R$ 3.000. Por exemplo, se eu ganho até R$ 3.000 por mês, eu posso me valer da Defensoria Pública, eu não preciso pagar um advogado. Agora, no caso que o senhor falou de idosos, ou no caso de requerer um medicamento necessário, aí o senhor falou em 4 salários mínimos, não entendi. Aí não é só eu individual, Exatamente. aí é a minha renda da minha família, se eu for casado, tiver filhos? Nos dois casos, a renda é familiar, né? Isso é importante Ah, destacar. tá. Não é uma renda individual da pessoa, mas como regra, é 3 salários mínimos por família, pessoas que moram na mesma residência, e excepcionalmente isso aumenta para 4. Então tem esse recorte econômico, mas o que eu quis dizer também é que não envolve só o aspecto econômico em si. Em alguns casos específicos, vamos supor uma hipótese de violência doméstica, exceções em que a vulnerabilidade pela situação em si também permite que a defensoria atenda esse público. Eu abri o programa, doutor, falando que a Defensoria foi criada em 2006, né? Portanto, nós estamos em 2021. Aliás, eu gosto sempre de frisar, a gente está gravando em abril de 2021, porque se você ver esse vídeo daqui 10 anos, você vai se localizar. Estamos vivendo em plena pandemia e eu acredito que a Defensoria Pública tem diversas atividades. É um momento de vulnerabilidade social muito ampliada, né, doutor? Mas vamos falar da IDEP, que ela foi criada, então, no mesmo ano, que é a Escola de Defensoria da Defensoria Pública. Ela é voltada para os defensores e tem também um setor para a população. Poderia explicar, por favor? Exatamente, Jeremy. Você bem colocou no início, né? A escola da Defensoria Pública, ela tem dois objetivos principais. Uma capacitação interna, ou seja, dos integrantes da Defensoria, que se envolve não só os Uhum. defensores, mas também todos os servidores, inclusive os estagiários que trabalham na instituição. E também tem um aspecto extremamente relevante, nós chamamos, né, o termo técnico seria educação em direitos.
que se destina justamente para aquilo que você já anunciou no começo, que seria basicamente transmitir, né, o conhecimento da lei, do direito, das normas que regem nossas vidas, para as pessoas carentes, para líderes comunitários, e que pode ter diversos assuntos, desde questões mais amplas, como o funcionamento do Poder Judiciário, Poder Legislativo, questões envolvendo participação democrática, cidadania, até assuntos mais específicos, como a questão da violência, direito do consumidor, violência doméstica. Então, quando fazemos esse trabalho pela Escola de Educação e Direitos, a ideia justamente é motivar que a população carente cada vez saiba mais sobre os seus direitos e, com isso, consiga justamente exigir, não só pela defensoria, mas por todos os equipamentos públicos que envolvem aquela determinada situação, a observância desses direitos. Então, imaginando, né, num caso concreto, muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica não sabem a que órgãos podem recorrer, quais as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha confere a essas vítimas, né, de violência doméstica, e assim por diante. Então, é muito importante essa transmissão de conhecimento, né, de aspectos muitas vezes básicos que as pessoas não conhecem, para que elas possam justamente fazer valer esses direitos previstos em lei. De extrema importância, né, doutor? Porque o direito ele é muito complexo e quem tem mais recursos acaba se planejando, né? Eu fiz uma entrevista recente sobre planejamento patrimonial. Achei tão interessante porque o advogado explicava assim: olha, você faz um planejamento e aí quando você vier a falecer o ente da sua família que tem aqueles bens, você acaba economizando muitos recursos se você não deixar tudo para o inventário, né? Agora, a pessoa que não tem condições, ela não tem acesso a tantos desses conhecimentos tão importantes que a defensoria acaba realizando. E uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, doutor, é assim: o que mais chega na defensoria? É direito de família, a questão de separação, ou é muito direito do consumidor? Existe mais ou menos um ranking do que tem mais demanda? Sim, eu diria que são três campos bastante expressivos que a defensoria atua e recebe, né, as pessoas, que é o aspecto criminal. Então, processos criminais é uma demanda grande que a defensoria presta essa assistência jurídica, né, para as pessoas acusadas de crime e precisam se defender. Tem também uma grande gama de situações envolvendo infância e juventude, e aí envolve não só a questão da infância e juventude ligado aos chamados atos infracionais, né? Quando o adolescente está em conflito com a lei e precisa ali de uma defesa, tal como ocorre no âmbito criminal para os adultos, como também questões que chamamos de aspectos cíveis, envolvendo a infância e juventude. Então, crianças que precisam de um medicamento que não encontram na rede pública ou que é muito custoso e a pessoa não consegue pagar, questões envolvendo a falta de vagas em creche, que é uma realidade de vários lugares do país e municípios, né? Questões envolvendo adoção e assim por diante. E, além da infância, juventude e além desse aspecto criminal, muita demanda de família, como você disse, que envolve uma série de Uhum. processos de divórcio, investigação de paternidade, a questão envolvendo inventário, como você comentou, e assim por diante, questões de guarda, é bastante amplo, né? E eu diria que essas três frentes são as principais que a defensoria atende, além da própria violência doméstica que eu comentei. Uhum. Quer dizer, é muito abrangente, não é, doutor? Agora eu queria que o senhor explicasse também sobre os cursos especificamente, porque eu vi lá no site, até o site aqui, quem tiver dúvida, vai lá, é defensoria.sp.def, né? E .br, DEF Defensoria, né? É uma sigla, da DEF. Uhum. Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Se você botar no Google aí, você vai achar. Tem lá, conheça a IDEP, ensino à distância, educação em direitos, que a gente vai falar. Mas, muito importante também, a própria capacitação do defensor, né? Porque nós temos, em geral, três figuras jurídicas importantes, né, doutor? O juiz, no caso, o defensor, que pode ser um advogado pago ou pode ser da defensoria, e temos o promotor, que seria aí como se fosse um advogado de acusação, isso falando de forma genérica, né? A defensoria, ela tem um papel importante e vale lembrar que ela é nova, se você comparar ao Ministério Público, né? Antes,
as defesas no Estado de São Paulo eram feitas pela Procuradoria, né? Então, ela foi se fortalecendo, e isso é muito importante, porque nesta relação você tem um Ministério Público já muito, já há muito tempo existente no estado de São Paulo, e a Defensoria precisava se fortalecer, e se fortaleceu muito rápido, e ela é importante para o cidadão. Nesse aspecto, doutor, quais são os cursos que os defensores têm na defensoria, e eu queria que o senhor destacasse também a diferença entre os cursos de capacitação e de extensão. Perfeito. De fato, a defensoria ela é relativamente nova, ela se estruturou bem aqui em São Paulo, né? E equilibrou um pouco essa balança da justiça, né? Porque o promotor já tinha essa carreira mais consolidada e a defensoria foi aos poucos atingindo um patamar que nós chamamos de paridade de armas, né? Para que seja Uhum, possível estabelecer um equilíbrio mesmo entre esses dois lados, que a gente vê muito na área criminal, por exemplo, e em outras diversas também. Nesse sentido, é extremamente relevante essa capacitação que a escola busca promover para que tenhamos um serviço público de excelência, né? Então, isso acontece desde o início, quando o defensor ele ingressa no concurso público. Então, é o chamado curso de formação. Então, ele já recebe uma formação para entender quais são as demandas mais comuns, como ele lida com aquilo, né? Quais são normalmente os conflitos existentes e com isso possa prestar um serviço melhor para a população, que no caso é principalmente a população carente que a defensoria atua e atende, né? uhum, Isso serve também para os defensores atuais, né? Então, assim, não só os novos, como os que já estão há bastante tempo na carreira, eles precisam se atualizar, seja pelas leis novas que uhum, surgem, seja por novas questões. Então, isso é feito periodicamente. Os cursos de extensão, eles não são simplesmente voltados para uma capacitação externa, mas também para fora. Então, é extremamente importante, né? E isso a gente faz, esses cursos de extensão projetados para fora, com um preço normalmente bem em conta para estimular a participação de estudantes, advogados e pessoas de outras áreas que queiram se aprofundar mais, tanto no aspecto teórico como prático, né? E, então, temos cursos de extensão em tutela coletiva, na área criminal, na área de direito urbanístico, justamente, e da infância e juventude fizemos recentemente também, que são áreas muito peculiares e que exigem um aprofundamento mesmo teórico e prático para que a pessoa que lida com isso possa melhor desenvolver esse papel. Então, o curso de extensão ele é mais para o externo, né, para o público externo, mas também é feito uhum. internamente aqui para os defensores. E essa capacitação, como eu disse, não é só para o defensor, né? A escola busca também fazer capacitações continuadas, o que chamamos de formação continuada para os servidores, que estão na linha de frente, atendendo as pessoas e também precisam prestar esse serviço de excelência, já que a instituição ela é vista como um todo, né? Os defensores, os servidores e os estagiários que complementam esse quadro também. Então, com isso, nós conseguimos cada vez mais atualizar todos os integrantes sobre todos os conhecimentos necessários e fazer com que aquele serviço seja, de fato, um serviço público de excelência para que a população seja bem atendida sempre. Muito bem. Doutor, eu estou aqui no site e eu estou vendo aqui, ó, curso de defensores e defensoras populares. Este é o curso que é voltado para a população? Exatamente. Então, ao lado dessa capacitação interna e até muitas vezes projetada externamente, como eu disse, temos o curso de defensores e defensoras populares, que é um termo que nós usamos justamente para mostrar essa educação popular, né? Ou seja, essa educação para a população, que muitas vezes envolve numa comunidade específica. Então, na época antes da pandemia, nós íamos até as comunidades, combinávamos ali qual é o tema de interesse da comunidade, então a gente tem esse cuidado também de ouvir qual é a demanda principal da comunidade em si. Muitas vezes tem relação com a questão do direito urbanístico, outras vezes sobre violência doméstica, a questão da violência, muitas vezes ligado ao local em si. Então, são diversos assuntos que surgem da própria comunidade e com isso nós buscamos capacitar a comunidade como um todo, os líderes comunitários, que têm um papel importante para disseminar esse conhecimento também nessa população, e por vezes, é interessante dizer também, profissionais da rede pública, ou seja, assistentes sociais, psicólogos, pessoas, professores da rede pública, agentes da área da saúde. Essas pessoas, elas também sentem uma necessidade de um conhecimento jurídico
ainda que mais básico muitas vezes, para saber como lidar com o caso. Então, eu me lembro, por exemplo, um curso de defensores populares que os agentes de saúde, que trabalham nas UBSs, por exemplo, eles não sabiam muito como agir para o encaminhamento de uma criança vítima de uma violência sexual, por exemplo, que órgão procurar, o que fazer, né? Os conselheiros tutelares também, que fazem um papel importante na linha de frente envolvendo a questão das crianças, né, dos adolescentes e assim por diante. Então, muitas vezes a defensoria ela se vê com diversos públicos, que não é só o público carente em si, mas também líderes comunitários e profissionais da rede pública que precisam de uma captação mais ampla e mais básica nesse sentido de que órgãos acionar e como fazer para também prestar um serviço que se converse, né? Porque a defensoria, assim como todos esses órgãos, estão prestando um serviço público. E então, como que eles devem lidar com essas situações e quando podem recorrer, seja à defensoria mesmo, seja a outros órgãos públicos como delegacia de polícia, conselho tutelar e assim por diante. Então, eles têm um papel muito importante, né, nesse exercício da cidadania e nessa difusão do conhecimento. Então, a escola, ela também abraça essa causa com bastante empenho e na pandemia nós estamos fazendo isso remotamente, né? O último curso de defensores e defensoras populares foi feito no final de 2020 e trouxe o sistema da violência, já que foi um pedido de regiões como São Mateus e Guarulhos que estavam pedindo uma melhor atenção acerca dessa situação. Muito bem, doutor. Eu estou aqui olhando o site, o senhor está falando, e eu estou vendo aqui que tem um atendimento virtual por conta aqui da pandemia, né? Bastante interessante, porque como é que está sendo hoje o atendimento? Eu sei que a gente está falando da escola, mas eu não posso deixar de trazer essa informação de utilidade pública, porque eu achei muito interessante, porque me parece que vocês estão usando um assistente virtual de atendimento, né? E depois eu queria então que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão da tecnologia que a escola também utiliza. Mas hoje, se eu quiser entrar em contato com a defensoria, me parece que é online, né? Exatamente. Jeremias, na verdade, essa pandemia gerou um impulso de um processo que já estava em andamento, não só na defensoria, mas nós vemos isso em diversas frentes e equipamentos, né, que já estavam sendo digitalizados e cada vez mais buscando dar um acesso melhor nesse sentido. A questão da defensoria, em termos de prestar atendimento à população, e aí eu estou falando da defensoria enquanto uma instituição, né, que dá orientação jurídica às pessoas e fornece também esse serviço jurídico de ajuizamento de ações e defesa nos processos, ela se viu com esse desafio, tem cumprido muito bem esse papel, já que o assistente virtual, que logo a pessoa interessada entra no site da defensoria, que você já disse aqui, né? Uhum. Ela busca, ela consegue enxergar aquele bonequinho que já vai fazendo perguntas e com isso é uma forma bastante simples da pessoa ir respondendo e já tendo esse encaminhamento do seu caso. E isso pode ser qualquer tipo de caso, uma mera orientação, a pessoa que deseja entrar com uma ação de divórcio, por exemplo, ou a pessoa que teve uma ação de despejo contra si, precisa se defender, enfim, dando exemplos concretos, né, para mostrar que por meio desse assistente virtual já é possível fazer o atendimento. Há canais paralelos a isso também, então o assistente virtual ele já vai dando todo o passo a passo que a pessoa precisa seguir. Ainda há, por telefone, né, que já é um serviço mais antigo que a Defensoria já fornece, pelo 0800, né, o telefone que também consta no site, a pessoa pode ligar e também, por meio do telefone, conseguir dar esse andamento para esse atendimento. E, dessa forma, nós conseguimos atingir uma grande parcela da população. Há pessoas que têm uma exclusão digital, isso a gente não pode negar, né? Para essas Uhum. pessoas, a defensoria precisa fornecer um atendimento, muitas vezes presencial, e aí com os protocolos sanitários, ações de 30%, 25%, aí seguindo tudo o que os demais órgãos estão seguindo, né? Pelos protocolos dados pelo governo, principalmente, e também os respectivos municípios, a depender da fase que se encontra a pandemia. Mas nós percebemos que foi muito bem aceito pela população esse acesso remoto, porque também tem o lado de uma maior comodidade. Então, as pessoas que precisavam se deslocar, perder muitas vezes um dia de trabalho para conseguir o atendimento da defensoria,
elas agora conseguem, por ferramentas como o WhatsApp, o celular, dar esse segmento e de forma muito mais eficiente. Então, via de regra, nós conseguimos fazer isso e naqueles casos que não é possível, aí nós tentamos que seja um familiar, alguém ajude essa pessoa, né, a conseguir manusear essa parte digital que alguns não conseguem. E em casos específicos, nós temos que continuar com o atendimento presencial seguindo esses protocolos sanitários. Isso é a defensoria como um todo, né? Já a Uhum, escola, ela conseguiu atingir também um incremento desses cursos online, os chamados EAD, né? Cursos à uhum, distância, que tiveram uma vantagem também relevante, né? Eu acho que, assim como o presencial tem a sua importância, essa parte toda remota que está sendo feita, ela também atinge uma gama importante, já que pessoas de outros estados, muitas vezes, conseguem acompanhar cursos nossos da Defensoria. Nós conseguimos chamar pessoas também de distantes, né, professores, especialistas sobre alguns assuntos. E a Defensoria, enquanto uma carreira estadual, ela abrange muitos municípios diversos. Então, o deslocamento, seja de defensores, servidores, estagiários, para a capital, como acontecia antigamente, antes da pandemia, né, concentrava-se a maioria dos cursos por questão de auditório, de espaço físico na capital. Hoje em dia já não é mais a realidade. Hoje em dia nós conseguimos produzir cursos em diversos locais, congregando colegas de diversas localidades e professores, especialistas, e isso tem um lado muito positivo de permitir uma maior participação de todos. Então, como tudo, né, tem o seu lado positivo, o seu lado de incremento, e tanto a instituição pública como a escola conseguiram aproveitar esse momento para dar esse salto tecnológico de forma a atingir o maior número de pessoas e também proporcionar o seu serviço como um todo, seja na parte de atendimento à população, atendimento jurídico, né, como também nessa parte de capacitar os integrantes e, ao mesmo tempo, capacitar, por assim dizer, a população carente, né, por meio dessa educação popular, a educação em direitos que nós chamamos. que legal. Bom, o programa Conexão Legislativa está conversando com o Dr. Guilherme Pitina, ele é defensor público e diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Doutor, ele está explicando aqui para a gente como é que funciona a escola, que tem toda uma preparação para os seus próprios defensores, mas também para a população em geral. E eu coloquei aqui, eu falei assim, vamos ver se tem alguma cartilha na defensoria. E fiquei abismado quanta coisa de informação. Não sei se tem a participação da IDEP, mas olha, direito à documentação pessoal, mãe em cárcere, direito das pessoas com deficiência, são milhares de cartilhas e de informação que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem. O que o senhor pode dizer para o nosso telespectador? Onde é que ele entra no site para ele ter acesso a essas cartilhas, a todo esse conhecimento? E também, principalmente, como o senhor já colocou, de repente um professor, um diretor de escola quer passar uma orientação para os seus alunos, uma associação que, de repente, tem conselheiros que trabalham com crianças, porque tem muito assunto e eu sei que a Defensoria também, de vez em quando, faz parcerias importantes com algumas entidades para disseminar esse conhecimento. Então, nesse finalzinho de programa, eu queria deixar o senhor à vontade para isso, por favor. Exatamente, Jeremias. Nós estamos abertos a diversas parcerias, né? Temos feito um curso, por exemplo, sobre direito parlamentar, em parceria com o Instituto do Legislativo, da Assembleia Legislativa, né? O Instituto Legislativo Paulista, né? O ILP, Uhum. e é um grande exemplo aqui, né? Que estou falando aqui com você na Assembleia, trazendo a importância desse envolvendo os projetos de lei, os trâmites, né, os debates, enfim, para mostrar a variedade de temas possíveis. As cartilhas que você comentou, elas são bastante variadas, estão à disposição no site da própria Escola da Defensoria Pública. Então, ao ingressar no site da Defensoria Pública, há um link à direita que é da Escola da Defensoria Pública, chamada EDEP, e lá todas essas cartilhas contaram com o apoio da EDEP, a confecção foi feita por defensores públicos e servidores da instituição, e a ideia justamente é um guia básico sobre diversos assuntos, desde de assuntos envolvendo, por exemplo, a pessoa idosa, o consumidor, violência doméstica, infância e juventude, para que seja um material escrito também e produzido para as pessoas que queiram
saber um pouco mais detalhes e ainda alguns mais básicos, outros mais específicos sobre esses assuntos, né? Então, quando falamos em educação e direitos, tem esse aspecto não só de cursos, mas o aspecto escrito também, né? Para que isso seja difundido para as pessoas. E dessa forma a gente acredita que é possível atingir um grande número de pessoas para que cada vez mais as pessoas saibam sobre os seus direitos e possam reivindicá-los. E a escola, então, é um canal propulsor para isso, né? Estimula essa difusão de conhecimento mais ampla possível e se dá no âmbito escrito não só por essas cartilhas, mas também no site da escola é possível encontrar os chamados cadernos da Defensoria Pública e revistas da Defensoria Pública, que tem um cunho mais técnico do que essas cartilhas, são mais ligados à parte jurídica mesmo e que desenvolvem uma série de artigos tratando sobre esses assuntos também. Então, eu convido a todos que tiverem interesse, né, a ingressar no site da Defensoria Pública e entrar ali no link da escola da Defensoria Pública para descobrir de forma mais detalhada, específica, tudo isso que nós falamos hoje, né? Como é que se dá na prática esses eventos. Estamos abertos, como você bem colocou, a diversas parcerias interessantes, porque educação é isso, né? Quanto mais aberta e mais a gente conseguir transmitir para um número maior de pessoas por meio dessas parcerias esse conhecimento todo, mais as pessoas vão se sentir melhor informadas e vão poder transmitir para as demais pessoas também interessadas acerca desses assuntos, prestando, como eu disse, um serviço público de qualidade à população em geral. Queria agradecer muito ao doutor que tirou seu tempo aqui, doutor Guilherme Pitina, que é diretor da Escola da Defensoria Pública, e já quero deixar aqui um convite, e se o senhor quiser, um compromisso da gente fazer uma série aí, junto com a Defensoria, com os defensores que o senhor indicar, para detalhar pelo menos umas 10 apostilas dessas, porque os temas são incríveis. Olha, tem sobre tudo, tem sobre idoso, sobre atuação na esfera criminal, plano de saúde. Eu acho que tem muita sintonia e conexão com o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo, então já fica aqui o nosso convite, doutor. Sem dúvida, vai ser um prazer, Jeremias. Eu acho que essa parceria que nós estamos tendo é sempre muito válida, porque no final das contas, a Assembleia Legislativa, né, fazendo leis e políticas públicas, assim como a Defensoria Pública também, buscando promover essa assistência jurídica, o que nós todos temos interesse é prover, né, o melhor bem-estar para a população em geral, e isso deve se dar por meio da transmissão desse conhecimento. Então, vai ser com todo o prazer que eu vou convidar meus colegas, os especialistas em cada um desses assuntos, para conseguirem abordar, junto com vocês e com a Assembleia, todos esses temas que tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser transmitida, e é assim que a gente acredita que a escola, junto com a Assembleia, vai conseguir produzir esse material importante para a população em geral, não só a população carente, né, mas aquela população que às vezes fica um pouco sem conhecimento mais jurídico e mais técnico, e isso faz muita diferença no dia a dia, como você já falou desde o início, né? Então, é um prazer, eu agradeço muito o convite e vai ser certamente um primeiro evento de muitos aí que nós vamos trabalhar juntos, tá bom? Com certeza. Fico muito agradecido e eu tenho certeza que a população paulistana e paulista também, porque com certeza, como o senhor já mencionou, tanta gente que precisa, ainda mais agora em tempos de pandemia, a gente pode falar de diversos assuntos, porque as dúvidas são muitas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento aqui no Conexão Legislativa. Continue mandando as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui os temas para você, ok? Muito obrigado e até a próxima edição.